Especulados no Flamengo, Borré, Montiel e De La Cruz do River Plate podem assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Entenda a situação de cada um. Rogério Ceni pede o retorno de 3 jogadores que estão emprestados. E mais, time se reapresenta daqui a pouco no CT Jorge Lau, após folgar dia 31 e dia 1º. Flamengo terá que subir ou negociar 5 jogadores da base. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, assiste até o final, porque mesmo sem voz, tem muita informação para a nação rubro-negra. Mais uma vez recebendo Mauro Santana, o locutor bacana, nesse segundo dia de 2021. E aí, Mauro? Beleza, você tá sem voz e eu tá com uma crise de soluço. Como é que grava? É complicado. A voz foi o ar-condicionado, agora a crise de soluço, dizem que beber água passa, né? Até chupar gelo eu chupei, cara. Olha aqui, Mauro, acabou a folga, hein? Jogadores do Flamengo se representam daqui a pouco no CT Jorge Lau, Ninho do Urubu. Vão ter aí até quarta-feira pela manhã para realizar atividade visando esse compromisso contra o Fluminense. É o clássico contra o Fluminense, a volta do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, já que esse fim de semana não tem jogo para o Mengão, Mauro. E já não se admite mais tropeço do Flamengo nesta reta final se o rubro-negro quiser continuar lutando pelo título brasileiro. Tem torcedor que já jogou a toalha, eu continuo acreditando. Inclusive, enquanto houver chance matemática, enquanto os matemáticos disserem que existe, pode ser um infinitésimo de chance, pode ser um pentelésimo de chance, o Flamengo pode precisar de uma combinação esdrúxula de resultado, ainda assim eu vou continuar acreditando. E olha, gente, se o Flamengo vence o Clássico e o São Paulo tropeça, o São Paulo não é esse time imbatível não. Volta tudo como era antes. Já caiu na Copa do Brasil. Exatamente. E a pressão aumenta, porque agora o São Paulo só tem o Brasileirão. É verdade, o São Paulo tá aí anos e anos para conquistar um título. Desde quando que o São Paulo não conquista um título, né? Há muito tempo e ainda querem zoar. 8 anos. Olha aqui, Mauro, você falou muito bem aí das chances do Flamengo e a gente utiliza muito uma frase: enquanto houver 1% de chance, teremos 99% de fé. Agora o mercado da bola que anda agitado. 10 jogadores que estão emprestados vão retornar de empréstimo agora na próxima temporada de 2021, que já começou, né? A temporada de 2021, a janela abre em janeiro e o Flamengo já monta todo um planejamento. O Campeonato Brasileiro 2020 ainda está em andamento, mas as competições de 21 começam agora e o Flamengo não pode brincar, tem que ser agressivo no mercado. O Rogério Ceni já pediu o retorno de 3 jogadores, então, para reforçar o elenco principal. O primeiro, que trabalhou com ele no Fortaleza, Yuri César, jovem de 20 anos, está emprestado até o fim do Brasileirão, até fevereiro. Ele que acabou de renovar um contrato com o Flamengo até o fim de 2025, com uma multa, né, rescisória de 70 milhões de euros. O Yuri César chega para compor elenco, né, Mauro? Agora, é um jogador que já despertou o interesse do mercado. No ano passado, a gente já está falando em 2020 como no ano passado, antes do Fortaleza, o Red Bull Bragantino fez proposta, houve clubes da Europa que fizeram proposta, clubes de Portugal. Então, é um jogador que sim, já está na vitrine e está bastante valorizado, diga-se de passagem. Ele teve alguns problemas comportamentais no Fortaleza, começou muito bem, mas depois começou o negócio de ir para a noite e caiu de produção. Mas eu tenho certeza que, tendo a cabeça dele bem trabalhada e entrando no foco, o futebol dele vai reaparecer. É um jogador cujas características são muito importantes, porque ele pode realizar a função do Arrascaeta e até mesmo do Everton Ribeiro. E vai ter muita convocação esse ano, né, Mauro? Tem data FIFA, tem Copa América e o Flamengo precisa, sim, de peça de reposição. Deve perder aí o Arrascaeta e o Everton Ribeiro em todas as convocações e o Flamengo vai precisar de jogadores para a posição. Outra posição que preocupa, e a gente fala de outros 2 jogadores que o Rogério pediu, é a posição de volante, porque o Flamengo só conta com Ilharão e Gerson. O Thiago Maia só retorna no segundo semestre desse ano. E os 2 próximos jogadores é o Ronaldo, que retorna de empréstimo, ele que é reserva do Gregory lá no Bahia, ele retorna assim que terminar o Brasileirão em fevereiro, e o Hugo Moura, né,
O Hugo Moura, ele atua no Coritiba, está emprestado também até o fim do Brasileirão em fevereiro. O Rogério Ceni já pediu esses dois jogadores, ô Mauro. Hugo Moura, que é um jogador de muita qualidade, algumas partidas que ele foi aproveitado nos profissionais do Flamengo, eu confio muito porque ele realiza a função de primeiro volante, pode inclusive também jogar como zagueiro, mas tem habilidade, tem uma boa saída de bola e até facilidade de chegar na frente. Acredito que ele tenha que ser realmente reincorporado ao elenco e ter oportunidade. O Flamengo tem uma carência muito grande na posição, na função de primeiro volante. Então, é muito bom. O Ronaldo, ele tinha muito problema de comportamento no Flamengo. É verdade. Chegou até correr o risco de ser dispensado. Embora futebol ele tenha. Ele era capitão, se não me engano, em 2016, na Copinha, quando o Flamengo conquistou a competição naquela oportunidade. No ano seguinte, ele subiu em definitivo, mas não teve nenhuma chance, principalmente pelo fato de que fazia migué nos treinamentos. E por isso ele acabou sendo emprestado. Bora, outros jogadores que estarão retornando ao Flamengo, nós vamos dar uma passada rápida aqui. Pires da Mota, que está emprestado ao Gençlerbirliği da Turquia e tem contrato aí de empréstimo até o dia 31 de maio de 2021. Vai voltar, o Flamengo não sabe se vai aproveitar, porque o Pires é aquele jogador que não deu certo com a camisa do Flamengo, né, Mauro? Agora, ele não deu certo numa situação em que os técnicos exigiam mais qualidade. O Pires da Mota, ele é bastante limitado. Agora, ele também é muito combativo. Talvez de todos os jogadores que ainda estão vinculados no Flamengo, ele é o que tenha mais combatividade para realizar a função de primeiro volante. E o Ceni gosta daquele volante mais cão de guarda. Vamos aguardar. Outro aqui é o Rodinei, né? Lateral direito, que o Inter de Porto Alegre estendeu o vínculo de empréstimo até o fim de maio de 2021 desse ano. E ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2022 e deve retornar ao Flamengo. O Rodinei que teve várias oportunidades no Flamengo e não conseguiu dar conta do recado, né, irmão? O Flamengo que estipulou um valor próximo de 4 milhões de dólares para negociá-lo. O Internacional não vai pagar isso. Mas eles querem sim permanecer com o jogador. Só não querem largar uma farpela muito elevada. Mas, por incrível que pareça, é um jogador que interessa ao Colorado. Outro que está retornando ao Flamengo é o Vitor Gabriel. Não teve as oportunidades do Lincoln, né, e foi emprestado ao Braga de Portugal. Ele retorna em junho. O Vitor Gabriel, que tem contrato longo com o Flamengo até o fim de 2023. Um jogador muito promissor, de muita habilidade, muito técnico, e até foi emprestado a um clube que pode não ser o top de Portugal, mas é um clube de bastante estrutura. Só que não rodou lá, né? Vamos ver como é que ele volta. O que tem um empréstimo mais longo é o zagueiro Rafael Santos, né, de 22 anos. Ele está no Apoel do Chipre e vai até o fim de 2022. Na verdade até maio, né, de 2022, retornando ao Flamengo, já que tem contrato. O Bill, atacante de 21 anos, você lembra do Bill, né, que jogou o Campeonato Carioca do ano passado aqui? Fez uma fumaça boa. O Maurício Souza treinando antes do retorno do Mister, e aí, rapaz, ele fez uma fumaça e foi emprestado ao CRB. E retorna ao Flamengo aí no meio do ano. O Iago Darubbi, lembra dele, Mauro? Iago Darubbi, ele retorna ao Flamengo depois de um período de empréstimo ao Red Bull Bragantino. Não deu muito certo lá no Red Bull Bragantino, mas ele fez uma linha, foi destaque da Copinha 2018. Sim, sim. É um jogador também que o Flamengo aposta muito, e até o Flamengo acreditava que ele pudesse ter uma projeção, atuando em uma equipe que, apesar de baixo nível técnico, tem uma estrutura, tem um aporte financeiro, mas o Red Bull Bragantino acabou se perdendo no Brasileirão, e o Iago, apesar de ter se destacado na competição, não teve muita projeção, até por conta da campanha ruim do clube paulista. E o último que está vindo, esse já está vindo agora, porque o contrato de empréstimo do lateral direito Clebinho, de 22 anos, terminou no dia 1º de janeiro, e como o Tóquio Verde, né, do Japão não exerceu aí o direito de compra e nem também uma extensão do vínculo, está retornando ao Flamengo, que tem contrato até o fim desse ano. Clebinho, Mauro Santana, saiu daqui gordinho, né? Pois é, e o Clebinho é um cara de quem se fala dentro do Flamengo. Eu ouço falar do Clebinho quando ele estava no Sub-15. É um jogador que prometia muito, e muita gente o comparava na época com o Jorge, lateral esquerdo, mas extremamente goleador, né? Fazia vários gols e tinha uma facilidade muito grande de chegar na frente. O Clebinho era um lateral que, na verdade, jogava como ponta e também era bastante finalizador, artilheiro mesmo.
Só que nessa transição ele acabou se perdendo, né? Então, o futebol ele tem, né? Não é possível que ele tenha se destacado tanto na base do Flamengo que o futebol dele tenha se perdido. Já que você falou de base, vamos passar aqui rapidinho, porque 5 jogadores preocupam. Estouraram a idade, completaram 20 anos, agora ou jogam pelos profissionais ou serão negociados, né? Porque o Flamengo não vai ficar com os jovens sem utilizá-los. Eu vou trazer aqui os nomes, são 2 goleiros, né? O Vitor Hugo e o Pedro Caracossi. O Flamengo fez uma situação, o seguinte: o contrato desses jogadores encerraria agora dia 31, né, que passou de dezembro. E o Flamengo estendeu até o fim do Campeonato Brasileiro, até o fim de fevereiro. Foi um caso diferente do PP, né, que o PP já está nos profissionais, esses não, esses já estouraram as idades. Então olha lá, o goleiro Vitor Hugo e o goleiro Pedro Caracossi. Esses 2 goleiros são reserva do João Fernando. E eles não têm muitas oportunidades na base. O Pablo, lateral esquerdo, esse tem 22 jogos, 4 assistências. O que acontece com o Pablo? O Pablo é a terceira opção. O primeiro é o Ramon, o segundo é o Ítalo e o terceiro é o Pablo. Então vamos ver o que o Flamengo vai fazer aí com esse jogador que estourou a idade da base, não pode mais atuar pelo sub-20. E o penúltimo aqui é o Richard Rios. Esse eu acho que o Flamengo vai aproveitar, porque é bom de bola o garoto. Inclusive jogou com o Domi aquele confronto contra o Palmeiras, lá em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, disputou entre os profissionais, e o Richard Rios tem bola para ser aproveitado aí. E o último aqui, não menos importante, o Matheus Alves, que é volante, 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. O que acontece com o Matheus Alves? Ele disputa com o Daniel Cabral, um monstro que sempre é convocado em todas as seleções de base, né, e é uma joia que pode explodir no Flamengo, e também com o João Gomes, que está jogando aí nos profissionais. Então fica complicada a situação do Matheus Alves aí, que é volante, Flamengo bem servido, pelo menos na base, Mauro. É verdade. Agora, os goleiros, lamentavelmente, até porque o Flamengo contratou Matheus ex-São Paulo, também goleiro de seleção brasileira, para a categoria sub-20. Então a tendência é que os goleiros sejam dispensados. O Pablo, o Flamengo está tentando encontrar, fazer o mesmo modus operandi que fez com diversos jogadores que também estouraram a idade em 2020. Arrumar clubes na Europa ou até mesmo no Brasil, em que o Flamengo ainda guarde um percentual do valor dos seus direitos econômicos para que uma transferência futura possa também ser remunerada. É verdade. Falar aqui dos 3 jogadores do River, muitas especulações, muita gente falando que o Flamengo está de olho, que o Flamengo quer, que o Flamengo vai apresentar a proposta. Eu começo falando aqui com o Rafael Borré, o atacante, né, um colombiano de 25 anos. E o Rafael Borré tem uma situação. O Atlético de Madrid, quando vendeu para o River Plate, o Atlético colocou lá uma cláusula: caso o River venda ao Rafael Borré, nós temos a prioridade. Se a gente chegar com 7 milhões de euros, a gente leva o Rafael Borré. E o que acontece? Os 3 jogadores que nós vamos falar agora do River têm contrato com o River Plate até o meio do ano, até o meio de 2021, até o meio desse ano. E já podem assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. O Flamengo jamais cogitou a contratação do Rafael Borré agora. Pode ter cogitado no passado. Agora não, porque o Flamengo fez um grande investimento. Gastou quase 200 milhões em Pedro e Gabigol. Então essa não é uma opção, a opção de ataque de urgência no Flamengo. É claro que existem outras posições e o Flamengo não cogitou o Rafael Borré por agora. O outro é o uruguaio Nicolás de la Cruz, ele que é irmão do Santos, né? E o empresário do De La Cruz largou o aço e disse o seguinte: ele vai assinar um novo contrato com o River. Creio que nenhum clube da América do Sul tenha condições financeiras de contratá-lo. Não fosse a pandemia, ele já estaria no futebol europeu. Penso que ao sair do River, ele siga para a Europa, ele valorizando aí o seu jogador, que está com a cabeça na Europa ou numa renovação contratual com o River Plate. E essa entrevista foi dada para o jornal A Tribuna. O Flamengo também não cogitou a contratação do De La Cruz, conversei com alguns dirigentes, não existe a menor possibilidade de contratar o De La Cruz hoje no Flamengo. E o último aqui é o lateral direito Gonzalo Montiel, que até marcou, né, os jogadores do Flamengo na final lá em Lima, no Peru. O gol saiu pelo lado direito, pelo lado dele, mas é um jogador que também está valorizado e foi sondado pelo Lyon. Alguma chance do Flamengo tentar a contratação desses 3 jogadores, não?
Nenhuma, principalmente pelo fato de que agora a realidade é bem diferente. O Montiel chegou a ser sondado pelo Flamengo por volta de agosto. O Borré também, o Flamengo chegou a estudar a situação do atleta, mas você bem disse, o Flamengo hoje tem 2 atacantes de ponta, não vai investir grandes somas. Aliás, o Flamengo dificilmente deve investir grandes somas. Olha, você que está acompanhando a gente e acompanhou 2019 e 2020, quando o Flamengo foi muito agressivo no mercado, não vai acontecer isso em 2021. Flamengo está atento ao mercado? Sim. Flamengo está prospectando? Está. Flamengo está realizando análise dos jogadores que possivelmente é a oportunidade de mercado, né? A chamada. Exatamente. Pode ser jogador em fim de contrato, pode ser jogador emprestado, mas largar dinheiro o Flamengo não vai. A menos que dê uma pancada legal, como aconteceu com o Renier Jesus e também com o Pablo Mari no início do ano passado. Essas foram as informações do Flamengo neste sábado. A qualquer momento voltaremos com novas. Grande abraço, saudações, isso aqui é Flamengo. Valeu, Mauro!